Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nessa manhã de consagração, queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Tiago 1, do 19 ao 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Bem, queridos irmãos e irmãs, essa é a introdução da Epístola Universal de Tiago, e aqui no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: saber essas coisas, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele nos dá um princípio. Primeiro, a nossa disposição primeira tem que ser sempre para ouvir. Primeiro nós ouvimos, procuramos aprender, absorver, praticar, discernir aquilo que nós estamos ouvindo, e tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, que as nossas respostas às coisas que nós passamos, aquilo que ouvimos ou aquilo que as pessoas trazem até nós, tem que ser uma resposta tardia. Nosso falar tem que ser tardio. Ou seja, as nossas respostas e as nossas reações nunca podem ser coisas imediatas, sem pensar, nunca podem ser atitudes desprovidas de razão. Quando ele diz que nós temos que ser tardios para falar, quer dizer que a nossa resposta precisa ser pensada, precisa ser orada, precisa ser debaixo de direção de Deus, e que nós venhamos a falar somente o necessário. O pastor que eu tive, que me mentoreia até hoje, o pastor Périx, uma vez me ensinou o seguinte: que existem perguntas que elas não merecem nem resposta. Existem coisas que foram perguntadas a Jesus nos evangelhos, estão registradas, às quais Jesus não ofereceu resposta alguma, simplesmente porque aquela pergunta não merecia resposta. Não é para tudo que nós devemos dar alguma resposta. Nós não temos que ter respostas prontas e rápidas para tudo. Aquele que muito fala acaba tropeçando naquilo que diz. Portanto, todas as nossas palavras têm que ser resguardadas. E aí ele termina dizendo, tardio para se irar. Ou seja, quando nós pensamos antes de falar, nós somos menos propensos a dar uma resposta irada, iracunda, dar uma resposta que não tenha razão, que não tenha equilíbrio, que não tenha sensatez, com palavras que não são temperadas, com palavras desequilibradas. Quando nós somos tardios para falar, quando a gente, como nossos pais ensinavam a gente, antes de responder, conta até 10, para que a gente não venha a falar ou responder coisas que não convém. Ele está dando exatamente esse sentido. A gente tem que ser tardio para falar e tardio para se irar. E sempre pronto para ouvir. Ouvir tudo que é dito para depois definir se aquela situação cabe uma resposta e se aquela resposta precisa ser da forma como nós estamos imaginando ou ela precisa ser mais pensada e calculada. Ou seja, ele está fazendo um apelo para a razão acima da emoção. Isso está claro no versículo seguinte, no versículo 20, porque ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, mais uma evidência, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele está dizendo o seguinte: quando eu estiver aprendendo a palavra, quando eu estiver ouvindo verdades bíblicas, quando tiver um mestre
me ensinando, um pastor pregando, eu tenho que ser sempre pronto para ouvir. E se eu for falar algo a respeito, eu tenho que ser tardio no falar. Ou seja, aquilo que eu for pensar em refutar, em rebater ou em questionar, eu preciso pensar antes de fazer aquilo. E não devo responder com ira. E ele vai dizer, porque a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. A gente sabe que tem coisas na palavra de Deus, no ensino das verdades bíblicas, do Evangelho, do caminho de Jesus, que são coisas desagradáveis, são coisas que nós não gostamos muitas das vezes de ouvir. Mas o apóstolo Tiago está dizendo para nós. Ele está dizendo, olha, tomem cuidado com aquilo que vocês respondam em respostas rápidas e prontas, porque elas podem gerar pecado em nós. Então que a gente venha sempre quando for observar a palavra, sempre quando for aprender, sempre quando nós estivermos no convívio dos irmãos, na congregação, que nós tenhamos sempre esse espírito de mansidão, procurando ouvir até o final, prestar atenção no que nós estamos ouvindo, acolher com mansidão a palavra implantada, porque essa palavra, a palavra de Deus, tem o poder para salvar a nossa alma. Ele está dizendo, olha, absorva, pense muito bem a respeito da palavra que você está ouvindo, porque ela tem peso para salvar a vossa alma. Não perca tempo rebatendo coisas só porque você não entende. Você pode até questionar, mas que você seja tardio em fazer isso. Que você busque meditando e orando a Deus para que você possa entender e praticar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Que nessa manhã de consagração você possa, junto comigo, continuar nessa luta, em preservar esse espírito de mansidão e somente dar resposta ou questionar ou levantar nossa voz naquilo que verdadeiramente interessa, naquilo que nós sabemos que pode gerar algum bom fruto. No mais, só cabe a nós ouvirmos e meditarmos naquilo que Deus quer nos ensinar e nos mostrar, sabendo que a nossa justiça vem dele e que a ira humana, os sentimentos humanos não produzem a justiça de Deus. Essa foi a mensagem da nossa consagração. Que Deus possa tocar no teu coração e que você possa sempre praticar essa palavra de Deus, meditar nela, para que a gente possa alcançar essa estatura de varão perfeito, para que a gente possa cada vez mais buscar a santidade, que não quer dizer ser infalível, mas procurar viver uma vida separado para Deus, vivendo de acordo com seus princípios e não os rudimentos do mundo. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que você tenha um ótimo dia, um ótimo fim de semana na presença do nosso Deus. Deus te abençoe.